Meu irmão, minha irmã, estamos refletindo sobre os dogmas marianos. Hoje abordaremos o tema da Imaculada Conceição. Maria é uma pessoa completamente iluminada por Deus, o templo humano onde habita a graça e o pecado não entra. Bem antes de virar dogma, o nosso povo já aclamava como Nossa Senhora da Conceição em algumas regiões do Brasil. Sem ter estudado teologia, reconhecia que Maria é toda de Deus. As igrejas orientais ortodoxas cultivam a crença de que Maria é toda santa, em grego, panágia, mas afirmam que ela foi purificada do pecado e não concebida sem pecado. Por isso, não aceitam esse dogma dessa forma. Já os evangélicos não aceitam também esse dogma e o criticam duramente. Para as igrejas da Reforma Protestante, o dogma da Imaculada fere o princípio de que todos somos pecadores e necessitamos da graça salvadora de Jesus Cristo. Além disso, não tem base bíblica direta e não foi definida por um concílio ecumênico e sim por um Papa. E que, segundo eles, o Papa não teria autoridade para obrigar todos a crerem em algo que não está na Bíblia. Usando o texto de São Paulo que diz, todos pecaram, eles afirmam que o dogma vai contra a Bíblia. Já os anglicanos, um documento muito importante do diálogo entre católicos e anglicanos, sustentam que a afirmação católica sobre a Imaculada pode ser compreendida por eles como um sinal da vitória da graça de Cristo no ser humano. Gente, é verdade que a Bíblia não diz diretamente que Maria é imaculada. Justamente o que nós fazemos no correr dos séculos foi aprofundar e ampliar o sentido de algumas palavras da Sagrada Escritura. E levando em conta o movimento católico dos últimos séculos, o Papa Pio IX proclamou em 1854 o dogma da Imaculada Conceição, com a bula Inefabilis Deus. Nela se diz, a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda a mancha da culpa original no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em atenção aos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, está revelado por Deus e deve ser, portanto, firme e constantemente crida por todos os fiéis. Como nós podemos entender esse dogma hoje? O que ele diz de Maria? O que ele diz do ser humano? Vamos lá. Gente, todos nós fomos criados em Cristo. Estamos marcados por uma graça original. São Paulo nos diz que antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos diante dele santos e imaculados. Cada bebê que vem a esse mundo nasce com essa bênção originária de Deus. Ele nos cria para sermos felizes e construirmos a felicidade dos outros. E também ninguém nasce pronto. O homem ou a mulher se desenvolve com o tempo, aprende a amar e ser amado, recebe a fé dos familiares e das pessoas próximas. Você já pensou como é fascinante a gente ser até a hora da morte aprendiz na vida? Só que acontece o seguinte, já no útero da mãe, o feto recebe em doses distintas amor e desamor, acolhida e rejeição, afeto e violência. Nós somos solidários no bem e no mal, antes até da gente nascer. Pela fé, reconhecemos que somos parte de um grande projeto amoroso de Deus, que estamos marcados por sua graça
e por essa corrente positiva de amor, bondade, acolhida de tantos seres humanos que vieram antes de nós. Mas nós também herdamos violência, mentira e maldade que contagiam cada pessoa e contagiam a sociedade também. Ao começar a existir, já estamos sob a ação de forças positivas e negativas, de vida e de destruição. E aqui, nós reconhecemos à luz da fé que há algo na nossa história que estraga esses belos projetos do Senhor. Não vem de Deus, é um mistério do mal, da iniquidade. Ele está espalhado na humanidade e repercute dentro de cada pessoa. Tradicionalmente, isso foi chamado de pecado original. Como isso se manifesta? O ser humano tem dentro de si desejos, tendências e impulsos. Eles são neutros ou são bons, mas necessitam ser integrados e dosados. Senão, fazem mal à pessoa e fazem mal aos outros. Por exemplo, cada um necessita acreditar em si, exercitar sua liberdade, de forma a ser aceito e respeitado pelos outros. E isso é uma forma básica do que nós chamamos de poder. Mas o mesmo poder é perigoso quando se torna gigante, a ponto de amassar os outros. Um pai autoritário deixa muitas feridas nos filhos. Um político poderoso e corrupto prejudica a nação e faz aumentar a exclusão social. Outro exemplo, a relação entre homem e mulher é bela e querida por Deus. Mas a sexualidade, quando é desequilibrada, sem afeto e respeito, produz individualismo e violência. Não é assim? Mais ainda, todo mundo gosta de se vestir bem, ter as coisas para usar, possuir os objetos para tornar sua vida mais prática. Mas quando esse desejo desordenado se torna o que chamamos de consumismo, cria pessoas dependentes que arruinam sua vida querendo comprar tudo o que encontram e causam um impacto negativo no meio ambiente. Gente, uma coisa é real, nós temos dificuldade de integrar dentro de nós desejos e tendências e colocá-las a serviço do segmento de Jesus. Os impulsos descontrolados de poder, do ter e do prazer, como se diz no documento de Puebla, puxam a gente para baixo, nos afastam de Deus. A teologia chamou essa divisão interna do ser humano, essa fragilidade que o leva a ceder ao pecado, de concupiscência. Significa que a nossa liberdade, ela está comprometida pelo pecado. Ela precisa ser libertada. São Paulo lembra essa divisão interna que a gente vive, dizendo muitas vezes, queremos fazer o bem, mas praticamos o mal que não desejamos. Mas tem uma coisa, nós cremos na vitória da graça de Jesus, que nos liberta de todas as cadeias. A graça original de Deus, que nos cria e nos salva, é mais importante e mais forte do que o pecado chamado original e os nossos pecados e as nossas falhas. Então, nesse sentido, o que significa o dogma da Imaculada Conceição? Ele afirma que o segredo de Maria, a mãe e perfeita discípula de Jesus, que respondeu a Deus de maneira inteira, total, tem a sua raiz na graça de Deus. Maria recebe do Senhor um dom especial. Nasce mais integrada do que nós, com mais capacidade de ser livre e acolher a proposta divina. E, gente,
o fato de Maria ser imaculada não lhe tira o esforço de peregrinar na fé, porque isso é do ser humano, que necessita crescer e aprender. E Maria não nasce prontinha. No início, como o próprio Lucas mostra, ela não entende tudo. E no correr da vida, Jesus lhe surpreende várias vezes. Mas diferentemente de nós, Maria trilha um caminho sempre positivo, sem desvios, sem atoleiros. O dogma da Imaculada Conceição afirma que Maria é pré-redimida por Cristo. Ela recebe a graça salvadora de Cristo numa intensidade maior do que nós, o que lhe dá forças para integrar tendências e impulsos e enfrentar o mal. Assim, ela desenvolve melhor a sua missão de perfeita discípula, educadora e mãe do Messias e da nossa comunidade. Então, gente, esse privilégio, entre aspas, não transforma Maria numa pessoa orgulhosa, prepotente, ao contrário. Como era livre interiormente, ela desenvolve suas qualidades humanas e espirituais, tornando-se a criatura santa, inteira, autônoma, livre e aberta a Deus. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos refletir como o dogma da Imaculada se aplica também a nós.